Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Rodar benchmarks em sistemas equipados com mais de uma GPU definitivamente não é uma novidade para mim, afinal, em outras oportunidades já pude testar duas RX Vega 64 e até mesmo uma configuração mutante, usando modelos ligeiramente diferentes para a mesma GPU, no caso, uma RX 6800 XT e uma RX 6800 juntas. É evidente que em 2022 esses sistemas multi-GPU acabaram meio que indo pelo mesmo caminho dos mamutes, com os fabricantes oferecendo pouco ou nenhum suporte para essas tecnologias, deixando a implementação totalmente na mão dos desenvolvedores ou mesmo limitando drasticamente o número de GPUs com suporte a cada geração. Por exemplo, atualmente a Nvidia oferece o SLI apenas para RTX 3090 e 3090 Ti, as quais são placas de mais de $1.000, onde a própria ponte NVLink usada também custa uma boa grana, além de ser incompatível com aquela que era usada na geração anterior. Apesar disso, nada impede o uso de GPUs antigas em Crossfire ou SLI, algo que ao menos do ponto de vista de um entusiasta procurando diversão, talvez uns pontos na liga de overclock, pode acabar sendo uma experiência bastante interessante. Então, sabendo disso, que tal testar mais um sistema em Crossfire usando GPUs, dessa vez com Nitro? As placas são a Sapphire R9 Fury Nitro Plus, lançadas lá em 2015 com uma das GPUs topo de linha da AMD, juntamente com a R9 Nano, esse é um modelo que até hoje o pessoal que curte SFF, ou seja, aquelas máquinas compactas, geralmente com placa-mãe TX, tem saudades, e a R9 Fury X, que vinha com o water-cooled loop selado de fábrica, e em ocasião próxima ao seu lançamento foi anunciado como um Overclocker's Dream, o que acabou virando um meme na época. Para essa placa, a Sapphire definitivamente não economizou em nada, oferecendo um robusto sistema de refrigeração dual slot triple fan, algo necessário para dar conta dos 275 watts de TDP dessa placa. Além disso, é possível destacar o fato do PCB ser mais curto que o dissipador, uma vantagem de se ter as memórias do mesmo package da GPU. Sob o VRM, essa placa usa um robusto conjunto com 6 fases para GPU, uma para HBM e uma auxiliar, utilizando Power Stage da Infineon e controlador PWM IR3567B. Sobre a sua GPU, tem codinome Fiji, foi fabricada pela TSMC em 28 nanômetros com 8.9 bilhões de transistores, o que não parece muita coisa para os padrões atuais, porém em 2015 isso era algo considerável, e por esse mesmo motivo o seu die tem 596 mm² para os seus 4096 SPs. Mas não é só isso. Por usar memórias HBM, ainda existia o Interposer, que era fabricado em um processo 65 nanômetros com área de mais de 1000 mm². É necessário destacar que esse Interposer não é ativo, ou seja, sua função é fazer a ligação dos dies no package sem nenhum circuito ativo gravado nele, Já deve ter ficado bem claro que essa série R9 Fury foi pioneira em muitos aspectos, porém, nesse caso específico, estar na vanguarda também acabou trazendo algumas desvantagens a esses produtos. Por exemplo, essa foi a primeira e única GPU a utilizar memórias HBM de primeira geração, o que inegavelmente deu à GPU Fiji uma vantagem considerável na largura de banda das memórias em relação ao 980 Ti, que era sua concorrente da época. Porém, também limitou a placa em apenas 4 GB de VRAM, o que já era considerado pouco em 2015 para um produto topo de linha. A limitação da VRAM acabou tendo consequências ainda mais sérias quando combinadas a deficiências da arquitetura GCN 3.0, onde os 4096 SPs não eram muito bem aproveitados, de maneira que a diferença entre a Fury X e a Fury costumava ser muito pequena ou mesmo inexistente na maior parte dos casos com resoluções de até 1080p, mesmo considerando que a Fury tem 512 shaders a menos que a Fury X. Aumentar a resolução costumava fazer a diferença entre os dois modelos ficar mais evidente, porém, com apenas 4 GB de VRAM, nem sempre será possível sem sacrificar texturas ou filtros, o que não costuma combinar lá muito bem com o propósito de um modelo topo de linha. Outro ponto é o desempenho com geometria ser bastante fraco.
Por esse mesmo motivo, é comum ver essas placas perdendo para aquelas equipadas com GPUs Polaris 10, 20 ou 30 em jogos mais modernos, que façam uso mais intenso de recursos como Tessellation, mesmo considerando o maior poder computacional das FIGE. A primeira observação a ser feita é a respeito da qualidade das GPUs, onde uma apresenta ASIC na casa dos 63% e a outra dos 58%, o que, na prática, não se traduziu em diferenças na frequência máxima dos exemplares, com ambas rodando ali na casa dos 1130, 1120 MHz na GPU, o que, colocando uma perspectiva, é pouco acima dos 1050 MHz originais. Agora entenderam por que a AMD ter chamado essas GPUs de Overclocker's Dream acabou virando um meme na época? Sobre os resultados, o i9 12900K trabalhando com os P-Cores a 5.3 GHz e os E-Cores a 4.2 definitivamente fizeram uma grande diferença, tendo empurrado com maestria essas placas e ajudando na obtenção do primeiro lugar nos benchmarks mais dependentes de CPU, como é o caso do 3D Mark 11 Performance, que rendeu até mesmo Global Points, o Time Spy e o Firestrike. Apenas para lhe situar melhor, esses resultados são comparáveis aos obtidos por uma RX 5700 XT trabalhando com GPU perto dos 2200 MHz. Já no Firestrike Ultra, que roda a resolução de 4K e por esse mesmo motivo costuma ser mais limitado pela GPU do que pela CPU, foi necessário se contentar com o segundo lugar, afinal, por hora, não foi possível buscar os 1160 MHz das GPUs do cara que está em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho curiosidade em ver como esse Crossfire se sai nos jogos modernos. Pois é, eu também tenho, e estava nos objetivos testar alguns jogos. Porém, por alguma razão, o sistema operacional desses testes aí com jogos, que eu uso Windows 11, a opção para ativar o multi-GPU não estava disponível no Drive, o que impediu de realizar esses testes de maneira confiável. Ou seja, infelizmente, isso ficará para uma próxima oportunidade. Concluindo então, apesar de a série R9 Fury ter entrado na história pelo seu pioneirismo em uma série de aspectos, não é só de engenharia avançada que vive o homem. Afinal, parte dessas soluções também trouxeram diversos pontos negativos que acabaram por minar as pretensões da AMD com essa linha. De todo modo, em 2022, por não se tratar de placas exatamente comuns, podem ser consideradas peças de museu bastante interessantes. No que diz respeito ao Crossfire, essas soluções multi-GPU sempre foram mais orientadas ao público entusiasta, tendo perdido parte do apelo e do suporte das fabricantes com o tempo. Porém, ainda podem ser uma boa fonte de diversão para aqueles que se dispuserem a brincar com esses sistemas. Sobre seu funcionamento e rendimento em títulos mais modernos, esse ficará para uma próxima oportunidade. Os resultados obtidos foram bons para pegar ouro em todos os testes, incluindo pontos globais no 3D Mark 11, onde a única exceção foi o Firestrike Ultra, que ficou em segundo lugar, o que definitivamente são resultados respeitáveis para GPUs lançados em 2015, onde essa dupla conseguiu rivalizar com uma RX 5700 com overclock nesses testes. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!